agradecer ao convite da Patrícia, que levou esse evento para Curitiba e agora está trazendo Curitiba para cá, né? Então, a gente vai repetir a dose, o convite para o Renan, para fazer lá. E agradecer estar falando mais uma vez com a Patrícia, que tanto me salva nas minhas leituras sobre o tema, e também participar com o Renê, que a obra dele, ou o livro que ele organizou, também já me salvou nas minhas leituras. Bom, de onde que eu parto? Quando eu me formei em psicologia, eu estava terminando a formação em psicanálise, se é que eu posso dizer que se termina a formação em psicanálise. Mas enfim, abri meu consultório e na primeira semana eu recebo um homem. Eu abro a porta do consultório, foi encaminhado por alguém lá da universidade. Ele senta na minha frente e diz assim: bom, eu quero fazer a cirurgia de redesignação sexual. Eu olhei para ele e falei: o que é isso? Né? E ele começou a me contar então o que é ser um homem que queria se transformar em mulher. Eu achei aquilo super interessante. Eu recebi mais umas 4 ou 5 vezes falando do sofrimento de alguém que aos 15 anos tinha sido internado num hospital psiquiátrico em Curitiba, já tinha sofrido eletrochoque por conta da família, ele era chamado de Florzinha pelo psiquiatra, e foi me falando do tamanho do sofrimento dele. Falar 5 vezes, obviamente um perverso, né? Eu, com formação em psicanálise, já enquadrei num diagnóstico perverso, e aquele caso ficou na minha cabeça. Pensava muito sobre aquela situação. Nas discussões de caso, nas minhas reuniões com os psicanalistas lacanianos, eu percebia que havia também um discurso muito parecido com o discurso feminino, um discurso um tanto pejorativo e absolutamente identificatório. Os estereótipos femininos eram muito colocados em evidência, assim como os estereótipos homossexuais. Então, participando desses, em Curitiba, né, participando desses encontros, eu senti um certo incômodo com esses discursos de discussão de caso. Não conhecia Butler, né, e tentava entender pela via da psicanálise esses fenômenos. E eu não conseguia entender. Então, hoje, eu falo de alguém que estou estudando a Butler, eu já estou no Apreciado, né, que é também uma representante da teoria queer, que agora chama-se Paul Beatriz Preciado, né, que eu fui tentar compreender a psicanálise a partir desses autores. A Butler vai até, se diz, do primeiro Lacan, do Lacan do simbólico, e eu parti um pouco para o Lacan do real, que é o Lacan do Seminário 20, que é o Lacan que fala do feminino, de posições femininas e posições masculinas, e percebi que ali havia uma relação muito interessante com o que já havia sido dito. Então eu paro no Lacan do Seminário 20. Não se tem em Curitiba, ou as discussões são muito poucas em relação a gênero e psicanálise. Então, eu sou uma psicanalista que recebo muitas críticas em relação a isso. Enfim, estou continuando meus estudos e hoje eu vou falar para vocês um pouco do texto que eu tenho elaborado com os meus alunos dos grupos de estudos que eu tenho. E tenho conseguido desenvolver um trabalho interessante, inclusive com os alunos da medicina. Na semana que vem eu levo um grupo de alunos de medicina para o grupo de dignidade e para o transgrupo Marcela Prado. Hoje eu convivo com as travestis, tenho um trabalho muito interessante com elas. Curitiba tem um movimento muito bom em relação à transexualidade, até porque é a 4ª capital em que o assassinato dos transexuais e homossexuais é terrível, assim, crimes de ódio, né? Então eu tenho trabalhado com isso. Eu vou ler, eu nunca leio, mas eu tenho que ler porque senão eu viajo demais, mas eu prometo não entediá-los. Quando eu fui retomar o meu texto, eu percebi que ele não tinha título. Então ontem à noite eu pensei que título eu daria para esse trabalho, né? E o título que eu dei seria sobre mulheres e verdades aceitas. Eu parto então do feminino
para chegar à transexualidade e à homossexualidade. Também do Foucault, então eu passeio pelo Foucault. Obviamente quem vai trabalhar a teoria queer tem que trabalhar com Foucault, porque sai dali a base da queer pelo Foucault. Eu passeio também pela Simone de Beauvoir. Por quê? Porque eu percebo que tem muita organização discursiva do Lacan que a gente encontra no volume 1 da Simone de Beauvoir. Inclusive o conceito de grande outro já está nela, em 49. Então é interessante isso. Passo pelo Freud, claro, e daí eu chego no Lacan. No Lacan do seminário 20, que é o Lacan do real. Isso que a Patrícia fala do uso do corpo é muito interessante, porque as pessoas tatuadas, só para fazer um exemplo, já que você traz o exemplo da tatuagem, para a psicanálise, obviamente, ou para alguns psicanalistas, é um modo de gozo. Um modo de gozo do prazer em que você busca no corpo com o sofrimento. O gozo não é prazer e não é sofrimento, mas é para a gente poder pensar de uma forma assim. O mesmo se pensa dos travestis e transexuais, principalmente dos transexuais, é que a gente faz hoje em dia essa distinção entre travesti e transexual. Eles querem, no real do corpo, dentro desse campo psicótico, né, eliminar ou trabalhar com esse corpo no qual tantos horrorizam. Enfim, vou tentar trabalhar com isso com vocês de uma forma mais organizada, que senão eu viajo muito, por isso eu vou ler. A natureza humana, durante muito tempo, foi a ordem que legitimou a sujeição dos corpos a outros corpos. A sujeição dos corpos abjetos aos corpos modelos da normalidade. O sexo foi e ainda é o espaço que produziu esse modo de sujeição, não somente ao outro, mas essa sujeição foi e ainda é objeto de um poder disciplinador que busca transformar o corpo objeto, e transformá-lo significa curá-lo e enquadrá-lo em uma norma. Esse poder, na qual me refiro, foi retirado da obra de Foucault, que o pensou não como emanado de um único lugar, mas de uma rede complexa que vem de todos os lugares, na qual nós, os indivíduos, circulamos e submetemos-nos a ele ao mesmo tempo em que o exercemos, formando uma cadeia, uma rede de indivíduos que circulam ao se submeter e também exercer o poder. Cito Foucault, no livro Em Defesa da Sociedade. O poder é algo que se exerce, que circula e forma rede. Um bom exemplo disso é o que ele fala também na obra O Poder Psiquiátrico, que esse poder é o poder político que age sobre o controle dos corpos em relação às paixões e aos desejos. Produz instrumentos e aparelhos específicos que faz desses corpos resultados de discursos que giram entre saúde e doença. Dentro dessas categorias se encontram as várias subcategorias, que produzem as várias identidades, e que também produzem as sexualidades normais e desviadas. Então, como nos diz Preciado, a arquitetura do corpo é política. O autor denuncia que esse poder não se esgota ao domar a sexualidade e que muitas vezes fracassa ao fazê-lo. Cada sociedade possui seu conjunto estratégico, discursivo e disciplinador que foram se desenvolvendo no decorrer das construções discursivas sobre o sexo em expansão desde o século XVII, cada qual com uma cronologia própria. As tecnologias de produção da sexualidade do século XIX, apontadas por Foucault, são a esterilização do corpo da mulher, pedagogização do sexo da criança, socialização das condutas de procriação e psiquiatrização do poder perverso. Veja, nós estamos ainda nisso. Portanto, nascem as patologias e as normalidades descritas pelas ciências e no indivíduo cria-se uma identidade baseada no uso que se faz de sua sexualidade desviada da norma dada por um discurso. Um bom exemplo disto é apresentado por Preciado em seu Manifesto Contrasexual, uma obra muito interessante, foi recém-lançada em português agora. Ela diz assim: se por um lado a masturbação foi condenada pela Igreja a partir do Renascimento, para depois ser patologizada pela medicina no século XVII e em seguida tecnicamente reprimida durante o século XIX e XX,
mediante o uso de aparelhos mecânicos e mais tarde elétricos, a histeria paralelamente será construída como uma doença feminina. E um conjunto igualmente numeroso de aparelhos será posto em funcionamento para permitir a produção técnica da chamada crise histérica. Essa crise histérica ainda é vista muito em consultório. Preciado nos diz que a sexualidade é produto de tecnologias positivas e produtivas. Um bom exemplo disso é o uso do corpo da mulher que esteve e ainda está inscrito numa perspectiva que lhe deu e dá uma significação política e social. É tão interessante que as mulheres, quando casam, logo em seguida perguntam-se, quando veio o primeiro filho? Isso eu achava que ainda existe. Então, veja, a gente ainda recebe mulheres que precisam procriar, porque senão sua condição de mulher não será definida. Isso é discurso de consultório. Seu lugar é o da geradora da civilização. Ela precisa procriar. Ela deve se entregar à maternidade. Da mesma forma que a identidade homossexual é produzida como antinatural e abjeta em relação às práticas de produção do natural. A produção é realizada pela maquinaria heterossexual. Dessa forma, a sexualidade é um dispositivo histórico de poder. Não tem nada de natural nela. Ela é central, fundamental para a fundação dos Estados nacionais, da ordem política e jurídica desde o século XVIII para cá. Daí segue a minha pergunta, que muitas vezes já fora respondida. Quais foram esses dispositivos discursivos que deram diversas inscrições normativas do uso político e social desse corpo, reduzindo-o performances de identidade? Dentro dessa rede discursiva, eis que surge a psicanálise. É inegável isso. Surge com um gênio de Freud, que construiu uma teoria que organiza e modela o sofrimento humano e a angústia. Desde Freud, a angústia tem nome e sobrenome. Por isso é possível falar desse impossível denominar. Freud criou uma teoria da sexualidade. Discutir se criou ou descobriu é uma discussão estéril, isso pouco importa. Importa que essa construção discursiva mudou a história da humanidade e hoje é nesse lugar que nos reconhecemos e por onde nos tornamos sujeitos sexuados. A psicanálise é o que é e ocupa o lugar que ocupa porque acreditamos nela. Nessa psicanálise, o complexo de Édipo é um vivido de caráter universal a todo ser humano. É dele que se retira uma identidade sexual e as escolhas objetais amorosas. Esse processo tem o período sexual da primeira infância. Para a psicanálise vienense, nascemos macho ou fêmea na diferença anatômica, mas não somos homens ou mulheres assentados nessa natureza. Nos sexuamos pelo complexo de Édipo, que exclui do inconsciente o sexo feminino. Nos sexuamos pelo destino dado às relações parentais de amor e ódio. Identificação e tapecia. Uma resposta psíquica é dada à natureza que aponta o homem como quem tem o falo como seu determinante, a mulher a falta, condição dessa exclusão do inconsciente. Assim, em Freud, a posição masculina e feminina é de castração e falo a partir da anatomia, submetidos ao complexo de Édipo. Isso designará para ambos as suas posições no mundo dos seres sexuados. A posição masculina, ter o falo, e a feminina, buscar o falo. A partir de uma lógica inconsciente, a sexualidade é aprendida numa série de vivências traumáticas que determinará a identificação de um e de outro, em homem ou mulher, e ordenará o modo de desejar de cada um. Por isso, a mulher freudiana não está muito alhures da posição das mulheres na história de Freud. Cito Soler. Ela é definida unicamente pelas vias de sua parceria com o homem. Elas devem visar a maternidade, aquilo que o amor possa lhes dar, um filho. A diferença é que agora elas devem desejar um filho para daí encontrar sua feminilidade. Uma mudança importante epistemológica. Mas elas dependem de um homem que queira lhes dar um filho. Não podemos deixar de lado que a mulher freudiana, por não superar sua inferioridade física, carrega para sempre essa ferida narcísica que será compensada pela potência masculina. Podemos pensar mais uma vez com Colette Soler.
A mulher freudiana é aquela que diz obrigada ao homem. A feminilidade freudiana se alimenta da masculinidade. Lemos na oração de Freud que a solução edípica propõe a sua finalização em um menino que se transforma num homem masculino e uma menina que procura, com muito sofrimento e humilhação, ser uma mulher feminina. Mesmo assim, com esse pensamento, não é possível condenar Freud, porque ele é herdeiro do iluminismo. Ele não fala propriamente em identidade de gênero, sua obra incide sobre a relação da pulsão e desejo. E é somente aí que encontramos o gênero de Freud. Me fundamento na antropóloga Gayle Rubin, que escreveu no final da década de 70. Será que essa condição, tanto de um e do outro, não cria o sexismo e também os comportamentos de gênero? As mulheres não são oprimidas apenas como mulheres, mas todos são oprimidos por terem que assumir papéis que são destinados à criança andrógena pelos lugares que ocupam uma lógica falha. Aqui agora começa a minha crítica a todo esse discurso freudiano, obviamente. Por isso, a psicanálise pode ser uma teoria de gênero e não somente uma teoria de uma biologia com consequências psíquicas. É uma construção que se organiza sobre uma base heterossexual compulsória e do valor atribuído ao pênis, que resulta nos papéis masculinos e femininos. Sendo assim, resulta na função de gênero, sim. Para Lévi-Strauss, o tabu do incesto, a troca de mulheres, dá origem à sociedade. E em Freud, a norma é semelhante. A posse da mãe é proibida e meninos e meninas, ao findar essa organização, devem dirigir-se aos papéis que devem assumir na ordem social. O que está fora disso entra no campo das patologias. E, segundo Porchat, a psicanálise freudiana explica a formação de gêneros, mas não consegue relacioná-los à variação sexual sem se tornar reducionista. Agora falemos dela. Impossível não falar dela quando se fala da mulher, do feminino e do feminismo. O segundo sexo, escrito e publicado em 1949 por Simone de Beauvoir, tornou-se o arauto da luta feminista, que abriu um lugar de voz para as mulheres em vários países. Aquela do feminino, como conta a autora na introdução da sua obra, ou até mesmo as tolices que já foram escritas sobre ela, a mulher, não deram uma solução sobre o tema. Por isso, era preciso escrever mais, e Beauvoir construiu uma teoria que mudou a história política das relações sociais e abriu um novo discurso para o movimento feminista, que passou a reivindicar, então, outro lugar que não somente caracterizado pela anatomia fêmea geradora da civilização. Também para ela, o espectro da anatomia dos corpos organizou o papel assumido tanto pelo homem quanto pela mulher no contexto social das épocas. Aos homens, o espaço público da política, o saber, da potência e da virilidade. Já as mulheres, o espaço privado da casa e da família. As vozes masculinas e até mesmo as vozes femininas exortavam as mulheres. Sejam mulheres, permaneçam mulheres, tornem-se mulheres. Beauvoir pergunta. Seria mesmo que dizer, sejam útero, permaneçam útero, tornem-se úteros? A feminilidade, caracterizada pelas docilidades, cordialidade, a voz baixa, os bons comportamentos, a maternidade, a conjugalidade, entre outros, essa feminilidade fora secretada pelos ovários? Eram os ovários, o útero, que transformavam essa metade não essencial da humanidade em mulher, e ela participa dessa realidade misteriosa e situa-se nessa essência? Foi preciso retornar à questão da mulher por um outro viés. Enquanto Freud, em meio à sua dificuldade em pensar sobre o continente negro, nessa dificuldade, ele perguntou o que quer uma mulher. Beauvoir deu um passo atrás e levantou outro problema. O que é uma mulher? Pergunta que fez para responder a uma outra questão que é a que nos importa. Como pode realizar-se um ser humano dentro da condição feminina? Questões que buscam não as características da mulher na sua época. Ela pergunta sobre o humano mulher e logo responde afirmando que até os dias atuais, década de 50, que ela tem uma condição inessencial, visto que está sempre em relação ao essencial, o absoluto. Ela aponta com isso uma relação binária
em que eles, os homens, são o que definem a humanidade, portanto, elas, as mulheres, não em relação a si mesma, mas em relação a eles. Beauvoir retorna na primeira parte da sua obra aos fatos históricos e mitos sobre as mulheres, e lugares ocupados que diz que um homem seja homem é evidente. Além de ser humano, designa, através do tipo masculino na cultura, o humano universal, que define os homens e, por conseguinte, as mulheres. Assim, a mulher é definida em relação ao homem e não a si mesma. A mulher determina-se e diferencia-se em relação ao homem e não este em relação a ela. Ela é o outro maiúsculo, do soberano e absoluto homem. Mulheres sempre foram homens. Não houve um evento histórico que inaugurou essa condição de lugar inessencial frente ao essencial masculino. A subordinação a eles não é resultado de um acidente histórico. Desde o processo histórico conhecido, a posição feminina é de submissão, objeto de troca, manutenção da espécie. Mas ela também afirma que a mulher não é vítima de nenhuma fatalidade misteriosa. Elas não se põem automaticamente como sujeitos, por não terem os meios concretos de se reunir em uma unidade que se afirma se opondo. Por não terem história, não fazem laço social umas com as outras, somente laços com seus opressores. Elas não ganharam, ou melhor, elas só ganharam o que os homens concordaram em lhes conceder. Elas nada tomaram, elas receberam. Esse pensamento nos é muito familiar e me parece bem lacaniano. O ensaio de Beauvoir ainda tem várias críticas, principalmente sobre as generalizações e do grande subjetivismo da autora em relação à vivência feminina e a sua relação com o mundo. Mas o fenômeno de mudança que a sua obra produziu e ainda produz no espaço da mulher, na sociedade, nas suas relações, e a tamanha influência nas teorias pós-década de 50 é base para muitos autores e autoras para discutir o tema do feminismo, inclusive para Butler. Depois dela, na década de 50, surge uma nova teoria do psiquismo, uma leitura da obra do Freud que abriu espaço para uma possível releitura do conceito feminino. Se uma das condições de possibilidade para o surgimento da psicanálise viennense foi a histeria, a psicanálise francesa também nasce da loucura feminina, já não mais da histeria, mas da psicose. A Aimée deu a Lacan o caminho para o universo atormentado da psicose e da mulher. Enquanto a base da teoria freudiana foi o masculino, a de Lacan foi sim o feminino. E para ambos a sexualidade está no centro de tudo que se passa no inconsciente, por ser uma falta, só que para um é a anatomia feminina que marca essa falta no inconsciente, enquanto para o outro é a mulher. Mas não será isso letra morta para a mulher da contemporaneidade? É possível ler a mulher hoje, a partir dessa obra? Acompanho mais uma vez Colette Soler, que pergunta se Lacan reforçou ou não o escândalo freudiano em relação à mulher. O feminino permanece ainda na dependência do masculino ou Lacan dá as bases para a desconstrução das posições que fundamentam o gênero? Alain Badier, ao falar de Lacan, o nomina de um grande pensador da desordem e também um fiel, mais infiel a Freud. Coube um papel capital à filosofia essa retomada. Platão, Spinoza, Hegel, Kierkegaard, Wittgenstein, Aristóteles, entre outros, nos aponta Badier. Obviamente uma filosofia lacanizada. Também da dramaturgia trágica viveu a psicanálise lacaniana e se apoderou à sua maneira das disciplinas formais, o que nos é muito importante. Da estrutura de Jacobson à lógica matemática de Frege. O real que está dado desde sempre e que nos diz do ser nu, recebe um lugar de destaque, tirando o simbólico do lugar privilegiado até a década de 60. E essa é uma crítica que se faz a Butler, que ela para no simbólico. Ela não continue, portanto, é impensável, dizem os psicanalistas, a ideia da Butler, da leitura dela da psicanálise. Então, na década de 70, Lacan destinou um seminário para tratar do tema tanto do feminino e do masculino, em plena efervescência do real e do gozo. Lacan, que supostamente em nada se parece com Freud,
no seminário 20 nos seduz e nos frustra num labirinto sintáxico que produz mortes, como a mulher não existe relação sexual. Entretanto, diz o próprio Lacan, bastaria uma boa trepada para revelar o contrário. Mas continua dizendo que não é nada disso. O que há em torno dessa relação é o gozo, que de sexual não tem nada e ele se perde. Volta um pouco. Ao nascer, o sujeito é imediatamente inserido na cultura, estabelecida pela ordem simbólica. A organização simbólica interfere no comportamento do sujeito, organizando suas relações, as regras de casamento e os sistemas de parentesco. Daí que as relações naturais são substituídas por relações sociais. Ao ser inserido na cultura, nessa ordem simbólica, que está lá muito antes dele, o sujeito é atravessado pelo símbolo. Modula sua estrutura a partir desse sistema de relações e na localização que vem ocupar o resultado do complexo diético. E daí suas escolhas sexuais. Isso no Lacan é muito semelhante, quase idêntico ao Freud. Isso separa o homem da sua condição natural e introduz no registro da linguagem. No registro de uma lei que estabelece a interdição do incesto, cito Lacan. Essa exterioridade do símbolo em relação ao homem é a noção mesma do inconsciente. Por isso que na obra lacaniana, organizada pelo significante, o inconsciente é o discurso do outro e o desejo é o desejo do outro. Lacan acreditou que as identidades sexuais são construídas e que a subjetividade se produz numa dinâmica entre a socialização e o desejo. Desviou-se da normatização dos comportamentos e, ao mesmo tempo, tirou qualquer possibilidade organicista da sexualidade. Para ele, a diferença anatômica não é normativa e a sexualidade desprovida de qualquer sentido. É o território onde não sabemos como nos situar a respeito do que é verdadeiro. Agora estamos em plena década de 70, na fórmula da sexuação, que é uma fórmula onde a posição feminina e a masculina são reduzidas a pura lógica. A subjetividade pode ser reduzida a uma lógica universal. Todo o trabalho de Lacan com os matemas dos 4 discursos está para mostrar que os eventos singulares podem ser reduzidos a fórmulas universais. A fórmula da sexuação é fórmula universal, é lógica simbólica, é lógica matemática, e diz o que é uma posição masculina e uma posição feminina. O que Lacan faz é a representação de uma posição lógica do sujeito, constrói uma consequência lógica que permite chegar à representação da posição do masculino e do feminino. E o que ela diz, a fórmula, é que para os homens existem 2 formas. Uma que se refere ao pai da horda, que não está submetido à castração, que se inscreve contra a castração. Já a segunda mostra que todo homem está submetido à lógica da castração. É pela função fálica que o homem como um todo toma inscrição. Para a mulher, as 2 fórmulas também se apresentam de modo diferente. A primeira confirma o que se disse em Beauvoir. Não há universalidade para o feminino. E todas são submetidas à castração. Daí a mulher é não toda. Pensar a mulher como não toda é dizer, ela é meio a meio. É um jeito muito mais simples desse discurso rebuscado lacaniano. Não existe um universal do lado feminino na tábua da sexuação. Eu não posso dizer o que a mulher é, eu posso dizer o que ela não é. E é porque ela não se define em função do falo, mas a partir dele. André diz que o significante do falo serve de causa final para o gozo do outro e de causa original para o gozo sexual fálico. O corpo da mulher como um objeto parcial, objeto A, objeto fetiche, possibilidade do gozo masculino. Mas por ser encarnação de uma fantasia, é um fracasso. E da mulher, qual o destino? Não toda. Metade fetiche, metade inexistente. Logo, meio a meio. Lacan é claro ao afirmar que essa posição pode ser ocupada tanto por homens como por mulheres. Isto é, o homem pode ocupar o lado feminino e a mulher o lugar masculino. 2 categorias possíveis e viáveis para a subjetivação de uma anatomia dada de macho ou fêmea. O que é posto sobre a tábua da sexuação já é conhecido na letra psicanalítica. Esse discurso
discurso é reproduzido da tábua da sexuação sobre as posições masculinas e femininas. Nada de novo até aqui sobre a sexualidade em Lacan. Apenas pensamentos que pensam como negações nesse modelo formal lacaniano. Ser mulher não toda, que dá acesso ao gozo para além do falo, complica essa ideia da separação da mulher do feminino ou do homem do masculino. O que também nos coloca uma outra questão. Será que o pensamento lacaniano também propõe uma binaridade, masculino ou feminino, uma dicotomia para a construção da subjetividade, portanto da sexualidade? Cito Lacan, que nos responde isso. Tais são as únicas definições possíveis da parte dita homem ou bem mulher, para o que quer que se encontre na posição de habitar a linguagem. Ou então, quem quer que seja ser falante se escreve de um lado ou de outro. Fecho aspas. Da biologia para o lado que se identifica. Nesse momento, podemos esboçar uma possível resposta para o que Soler perguntou. Não seria possibilidade de encontrarmos aqui um Lacan realmente freudiano? Um passo atrás. Se partirmos da ideia Foucaultiana de que a sexualidade é um dispositivo do poder, não seria a psicanálise lacaniana mais uma que produz a sexualidade somente feminina e masculina e com isso então produz as periféricas, as sexualidades dissidentes e as transforma num verdadeiro laboratório de experiências sexuais pelo social e pela cultura. Nestes laboratórios, a ordem é localizá-las nesta posição bestial e enquadrá-las em uma sexualidade feminina ou masculina, pelos modos de gozo e ambas de orientação, de preferência heterossexual, estabelecido por um discurso como única possibilidade ou norma a ser seguida. Butler compreende toda forma de comportamento também como construção social e histórica, e afirma que essas estruturas de poder e sua consequente lógica, a dominação, estabelece o que deve ser aceito e o que deve ser rejeitado das identidades ou categorias sexuais. Sua teoria não recusa a estabilidade identitária, mas das formas coercitivas da identidade de gênero que resulta da identidade sexual que impossibilitam uma vida viável para os que estão fora do binarismo aceito, ou até mesmo para as mulheres que devem se enquadrar nesses moldes. Corpo, mulher e feminino, historicamente foram construídos coercitivamente, domados e domesticados, o que deixou de fora o conhecimento, o acesso às exigências da própria sexualidade. Isso me faz pensar nas histéricas de Freud. Cito Butler, que exorta em sua teoria que é fundamental distinguir entre as normas e as convenções que permitem às pessoas respirar, desejar, amar e viver, e aquelas normas e convenções que restringem ou destroem as condições da vida enquanto tal. Daí, se levarmos a cabo que o masculino e o feminino são resultados de modos de gozo que geram, por conseguinte, uma posição social, se compreendermos um dado biológico, mesmo que mínimo, que identifica posições de sexuação masculina e feminino, como pensar os seres não inteligíveis, ou melhor, sobre os sujeitos que destroem a ordem entre sexo anatômico, sexualidade, identidade de gênero, desejo e prática sexual. Pessoas também chamadas de pós-humanas, nos despreciados. Sim, essa é uma interrogação que tem como mira as exigências que pressupõem um lugar de fechamento, um lugar que a princípio foi denunciado pelas muitas lutas femininas que reivindicam um lugar de abertura. Não é desse ou daquele discurso feminista, acadêmico, político, militante que aponta, mas o feminismo do qual falo é a instância enunciadora que rejeita a hierarquia histórica entre os corpos e que faz uma crítica à proposta de igualdade. O feminismo é uma epistemologia política das mais fundamentais e radicais que mexe com a ordem institucional. Estas mulheres consideradas pela psicanálise que babam, raivosas, as chatas, as masculinizadas, as revoltadas e que muitas dão medo e que são ridículas, elas não seriam ridículas se não fossem femininas. O que estas semeadoras da desordem querem é menos uma nova teoria ontológica que produz o ser da mulher, menos uma teoria que explique sua essência, que as define nos moldes de uma identidade,
e mais apontar as representações históricas e sociais que nos oprimem, envergonham e nos constrangem ainda nos dias de hoje, visto o PL 5069. Na fala delas, há uma denúncia que é da impossibilidade do homem falar do feminino, não mais impossibilidade das mulheres. E agora, Dr. Lacan, nós falamos e falamos do nosso ser. O Lacan, no seminário 20, começa dizendo que ele pergunta para as psicanalistas sobre as mulheres. E ele diz, nada. Elas não conseguem nos dizer nada sobre isso. Então, nós falamos e falamos do nosso ser. Denunciamos que a mulher, como mãe ou como objeto fetiche, estão colocadas historicamente desde os tempos da nossa exclusão do campo da vida viável. Michel Tort, que é um psicanalista, faz uma proposta. É necessário, então, definir as relações de dominação inconsciente fundadas sobre as representações nos dois sexos da diferença sexual, o diferendo sexual. É preciso uma nova cartografia do feminino, não pelo negativo, mas para além de uma referência do falo. Não precisa excluir a diferença ou criar uma igualdade, mas um diferendo em si mesmo. Um essencial, como desejado por Beauvoir, que permita a nossa inclusão na cultura, que movimenta a ordem institucional, que alimenta e se alimenta do poder inconsciente, assim como para transexuais e homossexuais. Por isso não se deve nem abandonar o direito à diferença nem o direito à igualdade. Defender a identidade das mulheres transexuais é retomar a um essencialismo metafísico fundado em uma identidade de natureza feminina, que tanto buscamos nos livrar. Defender essa identidade feminina, mulheres são isso, mulheres são aquilo, seria sempre em referência a um outro. Defender aquilo que nos é próprio é vermos somente por esses estereótipos, é voltar a essa natureza e ficar preso nessa armadilha do conceito de gênero. Sim, nós mulheres devemos nos submeter às diferenças entre nós e todos, construir uma identidade que nos é própria, pessoal, e não nos submetermos às discriminações que resultam dessas diferenças. Obrigada.